Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Você quer se tornar policial militar no estado de São Paulo? Você tem que estar comigo. No vídeo de hoje eu vou falar quando você vai pilotar a viatura, né? Muitas perguntas com relação a isso. E aí eu vou falar, né? Qual o momento, em que etapa, se é no curso de formação, se é somente depois de formado, enfim, iremos seguir e irei explicar. Assista o vídeo até o final, vem comigo. Fala pessoal, você que sonha em se tornar um policial militar no estado de São Paulo, a missão aqui é demonstrar para você que é possível. E para responder, né, uma das perguntas, normalmente os candidatos, os alunos fazem perguntas lá no Instagram. E aí eu seleciono algumas perguntas e transformo em vídeo, tá? Então você que porventura queira entrar na Polícia Militar do Estado de São Paulo e tem alguma dúvida, normalmente eu abro caixa de perguntas lá no Instagram. Vai lá, faça a pergunta e com certeza aí eu vou providenciar um vídeo para tirar a sua dúvida. Importante esse canal, né? Para que você entenda como é a atividade policial, em que momento da etapa lá, né? Que seja aí no curso de formação ou somente depois de formado, que eu vou exercer determinada função e assim vai. Beleza? Fechado? Então vamos lá. É importante que você entenda primeiramente que nós temos duas portas de entrada, principalmente na Polícia Militar do Estado de São Paulo, o cargo de soldado e a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, fechou? É importante também que você saiba que o pré-requisito para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, para o cargo de soldado, você tem que ter a CNH, mas apenas só lá na posse. Então, por exemplo, está na iminência de sair um edital para soldado. Você precisa ter agora a CNH? Não, você não precisa ter CNH agora, beleza? Só precisa apresentar a CNH quando? Lá, depois de todo o certame. Lá na posse, quando você fosse na posse, você precisa apresentar a CNH. Já para o concurso para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que você vai ter que fazer o curso de formação de oficiais durante 4 anos, não tem a necessidade de você ter a CNH, tá certo? Então, não tem problema algum e não tem isso como pré-requisito, beleza? Então, fique tranquilo com relação a isso, você não precisa se preocupar com relação a isso. E até você que vai prestar a prova de soldado, também não esquente a cabeça com CNH agora, por quê? A CNH agora está um processo bem tranquilo, bem fácil. Antigamente demorava-se aí 6 meses, 9 meses para poder você conquistar a sua CNH. Hoje a legislação mudou e está bem mais rápido. Meu filho, por exemplo, tirou a CNH em 3 meses. Isso porque mudou a lei e melhorou uma série de coisas. Fechado? Tudo bem? Então, você precisa entender isso inicialmente, tá? E quando você vai pilotar a viatura, né? Olha só. Bom, primeiramente você precisa entender que você vai ter que fazer o curso de formação, beleza? Se for o curso de soldado, você entrando como soldado, você vai ter ali nos seus 6 primeiros meses as informações básicas. Você vai ter que aprender a fazer uma abordagem, você vai ter que aprender a efetuar disparo, vai ter que aprender a entender como funciona a sua arma de fogo, enfim, você vai aprender uma série de coisas. Dentre elas, você vai ter aula de direção defensiva, tá certo? Então, lá no curso de formação de soldados, primeiro eu vou falar sobre o curso de formação de soldados, você já começa tendo aula sobre condução de veículo. E você também vai entender que conduzir veículo é uma atividade que exige muita responsabilidade, tá? Não pense que, eu entrei na viatura, já vou ligar o highlight, sirene e todas as portas irão abrir. Não, você precisa aprender qual o momento certo, a hora certa, qual tipo de ocorrência você vai conduzir de uma forma mais rápida, você vai entender qual que é a diferença de uma brevidade, de um acompanhamento, então você precisa entender todos esses fatores, beleza? E aí lá, né, teve os 6 primeiros meses, você vai entender tudo isso. Quando você for para
para a parte específica, você já vai começar estagiando na rua, você vai para alguns batalhões específicos para que você exerça a função lá, entender como funciona, né, a questão da condução, você vai entender o rádio, como funciona, você vai começar a atender já algumas ocorrências. Quando alguém liga 190, vai uma viatura do 01, que a gente chama, né, composta por um soldado e por um soldado e por um cabo, ou por os 2 soldados, e vão lá atender essa ocorrência inicialmente, dependendo da gravidade, beleza? E aí tem os escalonamentos das gravidades, enfim, você vai aprender uma série de coisas. E aí você já vai conduzir viatura já nessa fase? Não, não vai. Não vai. Por quê? Porque você está em estágio, tá certo? É muita responsabilidade, então não vai conduzir. Quando que você vai conduzir viatura? Basicamente, depois de formado, tá? Quando você se formar como soldado, aí sim, você já sendo habilitado, né, você já vai ter a possibilidade de conduzir viatura. Pô, Alexandre, eu me formei, já posso ir pilotar a viatura? Sim, dependendo da situação, sim. Como aconteceu, quando eu estava comandando lá a 2ª CIA do 16, eu recebi policiais recém-formados, né? E eu determinei, é lógico, que trabalhassem com policiais experientes. Inicialmente, eles não dirigiram, né? E tinham que entender como que era a questão da condução veicular, conhecer a área, conhecer a rotina, conhecer a dinâmica da rua, do policiamento, do patrulhamento, de ir mais rápido para uma ocorrência. Então, eles tiveram que aprender isso. E aí, né, durante os turnos de serviço, eu falei para que fosse aí feita uma experiência para que eles fossem conduzindo viatura, para que eles aprendessem a dirigir e pilotar a viatura. Beleza? Tudo bem? Então, normalmente é isso. Pô, Alexandre, se eu for para uma companhia que porventura não tenha viatura, né? É difícil hoje em dia. A maioria das companhias já possuem viatura, diferente do meu caso. Quando eu cheguei lá no Capão Redondo em 2006, eu entrei como soldado, né? Em 2005. Em 2006, eu fui trabalhar na 3ª CIA do 37, tá? E aquela época não tinha viatura para todo mundo, não tinha, né, colete para todo mundo. Você acredita nisso? Tinha que trocar o colete, tinha que pegar o colete na reserva de arma. Hoje em dia não, né? Hoje em dia já tem arma para todo mundo, colete para todo mundo, tá? Então você não vai ter esse problema. E aquela época tinha viatura? Não. Nós fomos trabalhar inicialmente no POP. O que era o POP? Policiamento ostensivo a pé. Né? Até para conhecer a dinâmica da rua, aprender a escutar o rádio, as ocorrências, é diferente. Não é um rádio normal que você coloca e você sintoniza lá um canal, não. Tem a questão do código Q que você tem que aprender e você vai aprender, a modular na rede, a entender determinadas coisas. Então você precisa aprender tudo isso. Né? Então naquela época eu fui e fiquei um bom período no POP, mais de 6 meses no POP. Né, que patrulhando a pé os centros comerciais da região lá do Capão Redondo, beleza? E aí depois fui evoluindo e fiz o curso de direção defensiva. A Escola Superior de Soldados tem um curso muito bom de direção defensiva, então sugiro, né, que vocês façam. A meta sempre é buscar especialização para aquela função que você está exercendo. Eu vejo que isso é o diferencial. Todas as graduações que eu tive, eu procurei me especializar naquilo que eu queria. E a polícia ela é grandiosa. Ela tem uma gama de cursos e oportunidades que depende de você. Se você quiser ir fazer um curso, você vai preencher uma ficha e seu superior hierárquico normalmente vai seguir o canal técnico até chegar no poder de decisão de quem vai liberar você. E é normalmente autorizado. Beleza? Tá certo? Tudo bem? Eu sempre liberei a minha tropa para poder fazer curso. Eu sempre briguei, né, para que minha tropa fosse buscar especializações. Fechado? Tudo bem? Então, basicamente, para o público de soldado, essa normalmente a rotina, beleza? Lembrando que a função de conduzir viatura, de acordo com as nossas normas internas, é função de soldado e função de cabo, beleza? Quando você se tornar sargento, você já vai ser o comandante, normalmente o comandante daquela viatura, daquela equipe, beleza? Normalmente é assim que funciona. Então, pô, até soldado e cabo vai conduzir viatura. Virou sargento, a missão de sargento é comandar, liderar ali um pelotão,
Ah, tenente também, vai comandar a equipe, a viatura e assim sucessivamente, tá certo? Tudo bem? Seguindo o grau hierárquico, fechou? Isso para soldado. Agora vamos lá para o barro branco. Você que vai prestar aí a prova do barro branco, né? É uma porta também de entrada, como eu falei. O edital também está para sair. Acredito que depois do dia 20 vai sair um novo edital, até porque nós temos prazo para a posse. Até fevereiro do ano que vem vai ser a sua posse. Você que está estudando, você que está se dedicando, você que quer se tornar um oficial, inclusive é importante que você saiba que a prova tem previsão para que seja lá em julho, então é importante que você já vai se preparando. E você que vai prestar a prova de soldado, bacana que a prova vai ser em meados de maio, junho, e a prova do barro branco em julho, beleza? Fechado? E aí, seguindo lá o barro branco. O barro branco, como eu disse, você não tem a necessidade de ter a CNH. Lá dentro da Academia do Barro Branco, você vai ter a oportunidade de tirar a CNH. Com isenção de uma série de taxas, então é bacana, né? Então você pode tirar lá no horário do almoço, antes do expediente escolar ou depois do expediente escolar, lá tem uma seção que cuida exclusivamente disso, tá certo? E lembrando que mesmo você que tem CNH, tanto para soldado quanto para o barro branco, você tem que passar por um teste, se você tiver CNH, né? Vai tirar a CNH, vai passar por um teste que chama o SAT. Vai prestar uma prova escrita e depois uma prova prática, tá? Então, isso para os dois, tanto para soldado quanto para o barro branco. E aí, lá no barro branco, se você tiver, né, as condições de já ter a CNH, você vai prestar esse teste também sem novidade. Se você não tiver, você vai tirar a CNH lá e depois tem que fazer o teste, tá? Uma coisa não elimina a outra lá dentro do barro branco. E aí, você vai seguir. Conforme, né, eu disse para soldado, você vai aprender o básico lá na Academia do Barro Branco. Tem que saber efetuar uma abordagem, tem que saber manusear a arma, tem que entender uma série de coisas que são de suma importância, tá? Para que você exerça de fato a função de policial. Pô, Alexandre, você disse que a função de motorista é soldado e cabo. E no Barro Branco, como é que é? As funções de aluno oficial do primeiro ano e do segundo ano, normalmente eles conduzem viaturas. Então, quando forem para operações, batalhão acadêmico, quando for para a operação inverno, que em junho, julho teremos, quando for para a operação verão, via de regra, quem conduz as viaturas são os alunos oficiais do primeiro e do segundo ano. Não vai ser o cabo ou o soldado que vai estar, via de regra, dirigindo lá, conduzindo a viatura para os alunos oficiais. Normalmente o aluno oficial do primeiro ano, do segundo ano é que conduzem as viaturas, tá? Então é importante que você saiba disso. E sem contar que é importante que todo policial, ele saiba conduzir viatura, desde soldado até coronel. Por quê? Se nós estivermos lá num patrulhamento e acontecer algum problema, sei lá, o motorista passar mal, ou alguém passar mal da equipe, eu tenho que ir lá, eu tenho que assumir a função e eu tenho que ir lá e socorrer esse policial. Se tiver que conduzir para qualquer lugar, eu tenho que ter condições de conduzir e saber pilotar essa viatura. Então é importante que você saiba de fato como funciona isso, como funciona toda essa metodologia para que você aprenda de fato, beleza? E aí, é lógico, depois de formado, depois que você se formar, né, aspirante oficial, caramba, já agora com título, né? 2 títulos, né? Ciências policiais e bacharel em ciências policiais e bacharel em direito. Esses 2 títulos e vai receber um salário de mais de 11 mil reais, né? Como aspirante oficial. É bacana isso aí, né, senhores e senhoras? Então, é importante que você entenda essa dinâmica e você não tem noção quanto é bacana conduzir uma viatura quando você localiza um veículo produto de roubo, furto e os caras empreendem fuga e você vai atrás. É algo bacana quando você liga o highlight, a sirene e vai lá apoiar em uma ocorrência, né? Vibra aqui, ó, arrepia, é algo que não tem como falar, imensurável. É algo muito bacana e, né, sou muito realizado toda vez que eu vou para o patrulhamento, né, e consigo exercer a função ajudando o próximo. Então, eu vejo que isso é interessante. Então, eu acredito que eu sanei todas as dúvidas e assim, ó, agora eu vou falar. Se você quer se tornar um policial,
você precisa começar estudando de fato, mas não é estudando de qualquer jeito, beleza? Você precisa de planejamento, você precisa de cronograma, você precisa de aulas específicas conforme o edital do soldado, conforme o edital do Barro Branco, você precisa de exercícios específicos, você precisa de correção de redação, você precisa de apoio. Sozinho vai ser muito mais difícil. Por isso que o meu método está disponível com um preço, né, promocional, tá? Para que você faça parte, sem desculpas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você faça. E detalhe, eu não só apoio nas etapas da prova, eu aprovo em todas as etapas, PUTAF, psicológico, exame médico, investigação social, análise de documento, todas as etapas. Tem uma mentoria que vai ajudar você. Também vou deixar o segundo link para que você, se você tiver alguma dúvida, que você entre em contato comigo para tirar todas as suas dúvidas aí, beleza? Seguimos firmes e fortes em mais um vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você dê o like, que você, se tiver algum comentário, alguma dúvida, que faça. Bem como, encaminhe esse vídeo para aquele colega que quer se tornar policial também, que a minha missão é ajudar e demonstrar para você que é possível. E com certeza eu irei te ajudar e estarei com você em todas as etapas, todas as etapas. E seguimos, firmes e fortes. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Vamos que vamos, força e honra!